Olá, eu sou Luana Mello de Brasil e hoje eu vou conversar com dois historiadores e pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, que fica em Minas Gerais. São eles Odilon Caldeira Neto, que é coordenador do Observatório da Extrema-Direita, e Leandro Pereira Gonçalves, que é coordenador da Rede de Investigação Direitas, História e Memória da UFJF. Nós vamos falar de Olavo de Carvalho, bolsonarismo, fascismo, integralismo, extrema-direita e liberdade de expressão. Bom, então, agradeço muito a participação do professor Odilon Caldeira Neto e do professor Leandro Pereira. A gente vai conversar hoje justamente sobre a linha de pesquisa, né, sobre esses estudos, né, sobre fascismo histórico, integralismo e extrema-direita. Na perspectiva de vocês, professores, o fenômeno do olavismo, encabeçado pelo escritor Olavo de Carvalho, que faleceu no final do mês de janeiro desse ano, tem conexões com algum ou alguns desses fenômenos que vocês pesquisam? Olá, Luana. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui com o Leandro, conversar sobre nossas pesquisas e os nossos livros. Quando tratamos sobre o fenômeno, né, encabeçado por Olavo de Carvalho, muitas vezes me parece que a gente tem que fugir de certas simplificações que, ora, podem incluir o Olavo de Carvalho, suas obras, seu impacto político exclusivamente em torno de um lastro histórico, ou então um fenômeno que é exclusivamente um fenômeno de apropriação e reprodução de uma referência internacional para a realidade brasileira. Eu quero dizer com isso é o seguinte, seja o impacto político das obras de Olavo de Carvalho, seja o fenômeno da eleição ou do projeto político do bolsonarismo, ou outras formas políticas que se realizam na extrema-direita mais recentemente, não se trata apenas de um fenômeno de trazer e aplicar uma dimensão internacional para a arena política brasileira. É também um fenômeno de incorporação de elementos internacionais, mas também um fenômeno de resgate de uma tradição histórica. Então, a história da extrema-direita brasileira ela não começa com os livros de Olavo de Carvalho, assim como ela não começa com a eleição de Jair Bolsonaro. Então, essa relação histórica existente é fundamental para ser interpretada como de que maneira o ideário de Olavo de Carvalho, ou de outras expressões mais atuais, resgata elementos de uma tradição histórica, e também como esse objeto de resgate é uma atualização e adequação de uma faceta internacional. Então, nesse sentido, Olavo de Carvalho tem, claro, algumas relações com uma tradição histórica do pensamento da extrema-direita brasileira, assim como tem também elementos novos e uma relação internacional. Eu concordo com as colocações do professor Odilon, acho que é bem nesse sentido essa reflexão em relação à presença, né, do olavismo contemporâneo. Perfeito. E vocês poderiam me explicar com mais detalhes o que são esses conceitos? O que a gente quer dizer quando a gente fala de fascismo histórico, neofascismo, integralismo, neointegralismo? Como que eles estão conectados à história brasileira? Sim, o fascismo, existem, na verdade, várias interpretações para analisar a questão conceitual relacionada ao fascismo. Ainda no século XIX, é possível observar a presença de intelectuais, de organizações políticas que vão contribuir com o que ficou conhecido como fascismo. O fascismo histórico, propriamente dito, ele é caracterizado como um fenômeno político que ocorreu principalmente no período entre guerras. Existem uma série de características básicas em torno do fascismo histórico. O discurso de um nacionalismo, a formação de Estado orgânico, um militarismo, o culto ao líder, um líder carismático, propaganda governamental, o anticomunismo, o antiliberalismo, a busca de um expansionismo territorial. E o fascismo, então, na verdade, existem explicações que são desenvolvidas do fascismo como um modelo político
europeu que se expandiu para outras regiões do mundo, e também tem interpretações que caracterizam o fascismo como unicamente um modelo italiano, né, que foi um modelo político liderado pelo Benito Mussolini, através do Partido Nacional Fascista. Só que essa é uma teoria que hoje, a cada dia que passa, é menos usada, já que o fascismo ele hoje é interpretado numa perspectiva mais ampla, justamente uma perspectiva transnacional, né, do fascismo numa esfera global. E é justamente dentro dessa perspectiva que entram as interpretações sobre o integralismo brasileiro, que nada mais é do que a experiência fascista brasileira, né? O integralismo foi um movimento, na verdade, a ação integralista brasileira, né? Foi criada no dia 7 de outubro de 1932 em São Paulo, tinha como objetivo a formação de um movimento nacional, de um cunho corporativista, a formação do chamado Estado Integral. O chefe do movimento integralista, um chefe supremo, líder supremo, era um intelectual de São Paulo, participou do modernismo nos anos 20, Plínio Salgado, e tinha um discurso muito sólido de uma base cristã, que atingia principalmente setores médios da sociedade brasileira nos anos 30. E o integralismo ele é caracterizado como o maior movimento fascista na América Latina. É o principal movimento fascista fora da Europa. Um movimento que durou oficialmente até 1937, quando ocorre o golpe do Estado Novo, mas que continua a sua existência em novas caracterizações no movimento posterior, assim como o fascismo. Após a Segunda Guerra Mundial, existe uma reinterpretação conceitual para o estabelecimento do chamado neofascismo. Várias faces, várias roupagens políticas que são restabelecidas após a Segunda Guerra Mundial. No caso do neointegralismo, o Odilon e eu temos uma interpretação que é colocada no nosso livro, que o Plínio Salgado ele é a síntese do integralismo. Então, enquanto o Plínio Salgado está vivo, o integralismo continua existindo. Então, com a morte do Plínio Salgado em 1975, nós temos a interpretação da virada para o neointegralismo, em que o integralismo ele vai ter que ser recriado sem a presença do chefe, sem a presença do líder. É a ausência do líder que faz a criação do neointegralismo através justamente de várias concepções e várias interpretações de diversos movimentos que existiram e que ainda existem na sociedade brasileira, assim como também os movimentos neofascistas que estão presentes em vários espaços políticos mundiais. Professor Odilon, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu lembro que teve naquela aula que eu participei com vocês, vocês comentaram sobre aquele aspecto cristão, espírita também, do movimento integralista, e que eles têm essa concepção de vida após a morte, de conversar, né, com o líder. Vocês poderiam comentar um pouquinho sobre isso? O movimento integralista ele é um movimento cristão. Ele é um movimento, tanto é que o seu lema é o Deus, Pátria e Família. É o ponto central do debate integralista, é o discurso Deus, Pátria e Família. E como todo movimento fascista, ele é cercado de símbolos, uma concepção simbólica, né? O uniforme, as camisas verdes, o sigma, que é a sua simbologia, o Anauê, que é o grito dos integralistas. Então, uma série de concepções simbólicas. E essa proposta política ela acaba penetrando em determinados grupos religiosos. Obviamente, existe todo um diálogo próprio nos anos 30 com o catolicismo, até pelo fato do Plínio Salgado ser um homem muito católico nos anos 30, mas isso não impedia o diálogo dos integralistas com o protestantismo, por exemplo. Existiam determinadas regiões no Brasil em que existia uma sólida relação dos integralistas com os protestantes. E existia também, em menor quantidade, a presença de integralistas ligados ao kardecismo, né? Integralistas espíritas.
E o discurso anticomunista era um elemento que congregava essas várias esferas religiosas. E como existia toda essa concepção simbólica em torno do integralismo, existia uma questão muito importante, que os integralistas eles afirmavam que quando um integralista morria na Terra, ele ia para a chamada milícia do além, estar ao lado do maior integralista de todos, Deus. Então, esse discurso ele era um discurso simbólico, obviamente, mas que era muito bem aceito por determinados grupos religiosos e até mesmo por uma concepção, né, de uma sociedade cristã, né, no mundo. Perfeito, e exatamente. A gente tem visto que depois da morte, por exemplo, do Olavo de Carvalho, né, fazendo essa ponte aí com a atualidade, a gente tem visto algumas iniciativas de parlamentares bolsonaristas, por exemplo, que querem homenagear, né, e transformar, de certa forma, a figura do Olavo de Carvalho, né, com essa áurea de herói nacional. Então, agora a gente tem como ver alguma conexão entre a morte do Plínio Salgado, a figura do Plínio Salgado, com o Olavo de Carvalho, e ter alguma ideia do que pode acontecer com o bolsonarismo a partir da morte do Olavo de Carvalho, tendo como referência o integralismo, no caso? Luana, acho que uma questão importante nesse sentido é a forma de organização de movimentos políticos ou expressões políticas ligeiramente ou factualmente organizadas. No caso do fascismo, o fascismo efetivamente, o fascismo histórico, ele tem uma face mais formatada na primeira metade do século XX, com uma certa demanda a partir da crise da democracia, da crise do liberalismo e a busca por uma dimensão autoritária da organização da sociedade, um Estado autoritário, a relação de trabalho também gerida a partir de uma primazia autoritária e, sobretudo, um líder autoritário. Esse tipo de modelo hermético que o fascismo proporcionou na primeira metade do século XX, ele passa por uma crise e também um descrédito, em certa medida, mesmo no campo das direitas, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, as novas formatações, inclusive da extrema-direita, a não ser, claro, pequenos episódios que fazem um processo de comemoração do passado fascista, mas as novas formatações não utilizam o mesmo tipo de formatação da liderança de tipo fascista. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o que Plínio Salgado significava para o movimento integralista é muito diferente do que Bolsonaro ou mesmo Olavo de Carvalho representam para os fenômenos recentes. O bolsonarismo, se é que a gente pode entender um bolsonarismo, eu particularmente entendo que exista um bolsonarismo como uma espécie de movimento político, ele é marcado por uma grande fragmentação interna. Fragmentação ou multiplicidade, fragmentação ou diversidade. Ao mesmo momento em que existem correntes que professam uma ideia de ultraliberalismo na economia, há correntes que professam um sentido de fechamento tanto da economia quanto do regime político por meio de uma ideia de militarização da sociedade. Isso diz respeito à forma como existe um processo intenso, tanto de disputas ou mesmo de tradições internas ao fenômeno do governo ou do próprio bolsonarismo, assim como um fenômeno de disputa por lideranças emergentes dentro do próprio campo. Um elemento caracterizante do bolsonarismo é uma certa fagocitose cotidiana, onde lideranças são elegidas, depois elas são cooptadas, elas são devoradas pelo próprio movimento, ou seja, não há um processo de unidirecional do ponto de vista da liderança. Então, se a morte de Plínio Salgado estabeleceu um ponto de ruptura no próprio integralismo, a morte de Olavo de Carvalho é um ponto de intensificação de disputas dentro desse campo que, em certa medida, ainda está em formação. Então, o que acontece? Olavo de Carvalho morre. Quais são os herdeiros de Olavo de Carvalho? Essa é uma disputa que já se coloca. Mas, bem, no caso do integralismo, essa disputa também foi colocada. É uma das caracterizações do próprio neointegralismo. Agora, o impacto da morte de Plínio Salgado no integralismo era, como o Leandro mencionou, uma espécie de morte do próprio integralismo.
Agora, o impacto da morte de Olavo de Carvalho é a morte do bolsonarismo? Não, porque Olavo de Carvalho estabeleceu, vivenciou uma espécie de confluência de agendas, de valores políticos, de interesses políticos, em muita medida estratégicos, com o bolsonarismo. Não foi ele que gestou o bolsonarismo, mas sim o bolsonarismo é um fenômeno multifacetado, gestado por diversas instâncias, que acaba se aproximando dessas diversas instâncias. Então, a morte do Olavo de Carvalho acarreta, em certa medida, o processo de fragilização dos seus seguidores dentro do bolsonarismo. Sem a figura de Olavo de Carvalho, pede-se uma referência dessa liderança dentro do campo. Mas outras lideranças, o próprio Bolsonaro, que não era necessariamente uma figura tão próxima ao Olavo de Carvalho, pode buscar outras intersecções, outras relações, outras orientações políticas de acordo com o seu próprio campo. Então, nessa medida, essas duas mortes são, claro, são sentidas, mas são sentidas de modo muito diferente. No caso do integralismo, é a perda da principal e, em certa medida, única referência, tal qual Plínio Salgado era para o integralismo na década de 70. O caso de Olavo de Carvalho é a perda de uma referência, mas não da referência que une o bolsonarismo. Então, são processos que têm algumas clivagens e também intensidades que dão particularidades a cada uma delas. Ótimo. E a gente, pegando esse gancho, justamente passando a olhar mais para o bolsonarismo, né, enquanto esse fenômeno que resgata várias... resgata algumas dos slogans, das mensagens do integralismo. Por exemplo, o professor Leandro mencionou aqui o Deus, Pátria, Família, que é bem recorrente nos discursos do presidente Bolsonaro. Vocês poderiam olhar mais, assim, trazer mais essa análise das conexões entre bolsonarismo e o que a gente viu lá no período do integralismo e do movimento neointegralista também? Sem dúvida. Me parece aqui que são várias matizes ou matrizes constituintes de um legado que o próprio bolsonarismo acaba por incorporar. Sem dúvida alguma, a tendência mais direta, que muitas vezes é de uma associação mais direta, é a relação do próprio Bolsonaro com a ditadura, né? A ditadura iniciada em 1964. Embora, claro, a relação de Bolsonaro com a ditadura não era uma relação assim tão pacífica, até porque o próprio teve tensões dentro da estrutura das Forças Armadas. Então, assim, de um lado, o bolsonarismo resgata uma tradição de um imaginário anticomunista, de um ode a uma idealização do período ditatorial, que é um elogio concreto, direto, efetivo à dimensão desse arquétipo de nacionalidade, o arquétipo de relação do Estado brasileiro em torno dos preceitos de autoridade e autoritarismo. Mas, para além disso, essa relação orgânica que se busca criar entre sociedade, liderança e líder, mas efetivamente a relação de uma visão autoritária da sociedade, uma moralidade ou um moralismo de extrato cristão ultraconservador, tem uma longa tradição no pensamento social, no pensamento autoritário brasileiro, que passa desde uma matriz autoritária, passa também por uma matriz fascista, passa também por uma dimensão religiosa e também por uma dimensão militar. Creio que o Leandro concorde comigo que não é possível reduzir o bolsonarismo a uma espécie de reprodução ou adaptação do integralismo. Da mesma medida como não é possível reduzir o bolsonarismo a uma espécie de nova roupagem do pensamento militar ou, sobretudo, daqueles descontentes com o processo da transição democrática. Na realidade, o bolsonarismo, enquanto está se formando e se transformando cotidianamente, ele estabelece vários processos de reprodução ou apropriação desses legados diversificados do pensamento autoritário e, particularmente, no caso fascista. O modo como o Bolsonaro utiliza, de um lado, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, então, Brasil acima de tudo, que era um lema de uma organização militar durante a ditadura, né? Uma organização de extrema-direita durante a ditadura e a transição democrática, é um exercício efetivo dessa apropriação, desse laço histórico. De outro modo, quando ele faz uso do Deus, Pátria e Família, não é despropositado.
não é despropositado, porque as gerações de indivíduos que compõem o pensamento e prática da extrema-direita brasileira são incorporados também por essa longa história. Essa longa história acaba impulsionando, formatando, em certa medida, uma cultura política de extrema-direita no Brasil. Então, essa relação é uma relação bastante complexa, que é, ao mesmo tempo, de incorporação de legados fascistas, mas também de outras matrizes e também de uma relação internacional, como eu mencionei. Então, realmente, o fenômeno do Bolsonaro está um pouco nessa mixórdia entre o passado, o presente, Brasil e exterior do ponto de vista da articulação da extrema-direita global. Perfeito. E justamente pensando sobre isso, a gente tem a figura, por exemplo, do filho do presidente Jair Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, que ele encarna essa figura de trazer, né, quem traz e quem articula com a extrema-direita global, né, as referências para o Brasil. Né, ele traz para o Brasil as referências da extrema-direita global. E gostaria de ouvi-los um pouco sobre essa relação também, né, e como que o Eduardo Bolsonaro se insere no movimento bolsonarista e da extrema-direita no Brasil atualmente. Eu acho que o fenômeno não é apenas do sentido dado pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Né? O fenômeno dessa relação internacional da extrema-direita brasileira é um fenômeno histórico. O Leandro bem sabe, né? O Leandro tem trabalhos desde dos estudos sobre a época do fascismo clássico ou histórico, que demonstram como a relação internacional da extrema-direita brasileira ela é fundamental para a criação da extrema-direita brasileira. E esse sentido internacional é o sentido também da produção de sentido de uma matriz brasileira que é incorporada por outras referências internacionais. Então, essa tradição de uma dimensão internacional do pensamento e da prática da extrema-direita brasileira não é uma novidade. Seria um equívoco buscar associar isso com uma novidade trazida por uma figura como Eduardo Bolsonaro, mas sim é um fenômeno muito amplo. E do ponto de vista de indivíduos do campo bolsonarista ativamente atuando nesse sentido, é também uma questão do campo político. Né? São, digamos assim, casos de sucesso que acabam por inspirar processos de apropriação e reprodução na realidade brasileira. E Eduardo Bolsonaro tem, de fato, uma função ativa nesse sentido. Mas não é somente ele. O próprio Olavo de Carvalho foi introdutor de vários conceitos e noções da extrema-direita europeia e norte-americana, em particular no Brasil, desde a década de 80 até o momento da sua morte. Exatamente. E agora a gente falando sobre movimento neointegralista, né, as ações de grupos extremistas, né, grupos radicais de extrema-direita. Naquele livro publicado por vocês com o título Fascismo em Camisas Verdes, sobre o integralismo e o neointegralismo, me chamou a atenção que vocês citaram como exemplo de ação neointegralista o atentado contra a sede da produtora Porta dos Fundos, né, por conta daquele filme especial de Natal de 2019, do final de 2019. Então, naquela época, a gente ainda não falava de pandemia, e eu gostaria por conta da pandemia, né, que trouxe tantas novas narrativas aí para teorias conspiracionistas, eu gostaria de ouvi-los sobre outros exemplos, né, de ações e de mensagens neointegralistas no Brasil atualmente. Acho que eu posso começar aqui, o Odilon pode talvez concluir também com algumas questões, mas o neointegralismo, ele tem como nós estamos dizendo, ele tem algumas particularidades que são importantes a serem refletidas, né? Neointegralismo, não existe dentro do neointegralismo uma proposta única estabelecida politicamente. Não existe um projeto neointegralista. Com a morte do Plínio Salgado, em 8 de dezembro de 1975, existia a possibilidade de um discurso do fim do movimento extremista brasileiro. Porque nós não podemos esquecer de colocar em mente que o Plínio Salgado, até então, era o principal nome da extrema-direita brasileira. Não existia nenhuma outra composição tão radical quanto Plínio Salgado, dada a importância, então, dessa relação de sua morte
com o fim do movimento integralista. Então, a partir da morte do Plínio Salgado, uma série de transformações dentro do neointegralismo começaram a ocorrer e uma miscelânea de grupos políticos começaram a se organizar em torno do discurso neointegralista. Nos anos 80, um diálogo dos neointegralistas com grupos skinheads, por exemplo. No ano 2000, relações do neointegralismo com partidos políticos, como foi o PRONA, do Enéas Carneiro, que é, inclusive, a tese de doutorado do Odilon Caldeira, que é uma tese que faz análise do PRONA nessa concepção radical. Então, o neointegralismo ele começa justamente na Nova República a buscar espaços políticos. É uma questão curiosa, porque justamente no contexto da redemocratização, o principal movimento fascista brasileiro busca espaço democrático. Tanto é que nos anos 80 existe todo um diálogo para a criação de um partido político integralista, visando as eleições presidenciais de 1989. Algo que não ocorreu, obviamente, como todos nós sabemos. Mas existiu esse diálogo e toda uma relação partidária. Foi com PRONA, num primeiro momento, com a morte do Enéas. Essa relação ela foi desintegrada, e os neointegralistas passaram a buscar espaços políticos em outros espaços, como, por exemplo, a relação que os neointegralistas passaram a ter durante anos com o PRTB, o partido do, então, que faleceu recentemente, Levi Fidelix, que é o partido do atual vice-presidente da República. Os neointegralistas dialogaram diretamente com o PRTB, militaram dentro do PRTB. Existem candidatos do PRTB fazendo Anauê, candidatos do PRTB com o lema dos integralistas, Deus, Pátria, Família, com um discurso próximo ao neointegralismo. Mais uma vez, uma morte muda a trajetória dos neointegralistas. Com a morte do Levi Fidelix, em termos partidários, os neointegralistas ficam sem espaço político de atuação novamente. E é por isso que esses neointegralistas acabam encontrando um espaço dentro de um partido político que hoje se coloca como um partido radical com um discurso ultraconservador, principalmente por conta do seu presidente de honra, Roberto Jefferson. Então, os neointegralistas hoje estão buscando dentro do PTB um processo de articulação política, inclusive visando as próximas eleições no final do ano. Só que a atividade dos neointegralistas ela não está restrita apenas à questão partidária. Existem, como são muitos grupos heterogêneos, existem grupos que não seguem essa linha partidária política tradicional e acabam utilizando a via mais radical, como, por exemplo, ataques terroristas, como foi, por exemplo, o ataque à produtora do Porta dos Fundos, como foi, por exemplo, um ataque, uma invasão que ocorreu em 2018 na Unirio, em que neointegralistas invadiram a universidade no Rio de Janeiro e queimaram bandeiras do centro acadêmico estudantil. Então, essas atividades elas acabam permeando. Existem vários exemplos de episódios que caminham desde essa radicalização e também passando por questões do discurso ultraconservador brasileiro, como, por exemplo, questões ligadas à chamada ideologia de gênero. Existem episódios de neointegralistas entrando em conflito com militantes opositores no discurso da questão de ideologia de gênero, justamente por conta dessa radicalização política que permeou o Brasil nos últimos anos. Então, a presença dos neointegralistas no Brasil ela é uma presença, ao mesmo tempo que é ampla, ela é focada, porque não são muitos neointegralistas em termos numéricos, mas são neointegralistas que acabam ocupando determinados espaços públicos e alcançam uma posição de destaque no sentido da atividade radical, principalmente por conta do favorecimento do ambiente político que o Brasil permite, em que
o espaço político público brasileiro acaba permitindo determinadas atuações radicais, determinadas atuações desse discurso de um cenário ultraconservador no Brasil, né? Inclusive, durante muito tempo, neointegralistas fizeram parte do governo Jair Bolsonaro. Membros ativos do neointegralista estavam ao lado de dentro de um dos ministérios mais importantes do governo Jair Bolsonaro, que é o Ministério da Família, das Mulheres e dos Direitos Humanos, a ministra Damares, que é um ministério-chave para a articulação dessa militância bolsonarista. Então, é uma atuação extremista que acaba justamente trilhando vários espaços, algo que ocorre desde a morte do Plínio Salgado, não é algo que foi criado com o governo Bolsonaro, mas, obviamente, os neointegralistas se veem não representados, não é isso, mas eles veem um ambiente mais propício para o desenvolvimento de determinadas atividades. Um exemplo claro é o próprio episódio do Porta dos Fundos, que até hoje não chegou a uma conclusão da investigação em relação ao ataque terrorista que ocorreu em dezembro de 2019. Perfeito, professor. E mais recentemente vocês publicaram um novo livro sobre o fascismo brasileiro, que vai ser lançado pela editora britânica Routledge Books, e que tem o seguinte título, traduzido para o português: Fascismo no Brasil, do integralismo ao bolsonarismo. O que vocês podem adiantar para a gente sobre esse livro? O que vocês gostariam de destacar sobre esse livro? Esse livro ele é resultado de pesquisas que Odilon e eu desenvolvemos há muitos anos, né? Odilon e eu, a gente já se conhece há quase 20 anos, né? Temos uma parceria, né, de trabalho, de pesquisas, de estudos, principalmente por dialogarmos com um mesmo objeto de pesquisa em torno dessa perspectiva autoritária e extremista. Nos últimos anos, nós sentimos, né, a necessidade de, até por conta das nossas atividades na universidade, nós sentimos a necessidade de levar trazer, né, para a sociedade uma determinada reflexão literária que pudesse analisar a história da extrema-direita brasileira de uma forma mais ampla. Existem muitos estudos acadêmicos sobre o movimento integralista. O integralismo ele é objeto de estudo desde os anos 70 nas universidades brasileiras. Teve nos últimos 20 anos teve um crescimento de estudos, de conhecimento sobre a existência do fascismo no Brasil, algo que até poucos anos atrás praticamente ninguém conhecia, ninguém sabia que o fascismo existiu no Brasil, né? Achava que o fascismo era algo muito restrito à Europa, né? Ao cenário entre guerras, com Mussolini, Hitler. Então, partindo desse pressuposto, Odilon e eu nos reunimos para conversarmos sobre a necessidade de levar, através de uma linguagem mais leve, para um público que não seja unicamente acadêmico, mas também determinadas reflexões que nós desenvolvemos. Então, esse livro ele é resultado de estudos acadêmicos, mas com uma reflexão e uma escrita mais voltada para o público geral. Então, o livro foi publicado em 2020 aqui no Brasil pela editora da Fundação Getúlio Vargas, com o título Fascismo em Camisas Verdes, do integralismo ao não integralismo, e agora tivemos a felicidade de também publicar, vai ser lançado daqui 2 meses, em abril de 2022, o livro, esse mesmo livro, mas com uma grande atualização, né? Porque no Brasil as atividades extremistas elas são contínuas. Então, de 2020, quando nós fizemos o livro, para agora, 2022, muitas questões ocorreram, né? Principalmente nesse contexto de pandemia. Então, o livro ele sofreu uma atualização, né? Nós trabalhamos questões ligadas ao bolsonarismo, questões ligadas ao próprio ataque, as consequências do ataque ao Porta dos Fundos, né? Que culminou, inclusive, com a prisão atual de um suspeito de ter planejado o ataque, assim como questões do cenário
político e partidário brasileiro com a inserção dos neointegralistas num dos partidos mais tradicionais da história do Brasil, que é justamente o PTB, né, do falecido Getúlio Vargas, Leonel Brizola e João Goulart, né, que hoje abriga o fascismo brasileiro. Ótimo. Professor Odilon, gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algum destaque do livro que você gostaria de trazer para a gente também? Sim, o propósito do nosso livro também, apesar de ele ter uma linguagem mais acessível, é também uma contribuição ao debate acadêmico, né? Muitas vezes, eu vejo, acredito que o Leandro também vê dessa maneira, enxerga e analisa dessa forma, com certo desconforto essa noção de que tudo que estabelece no Brasil a partir do processo eleitoral de Jair Bolsonaro seja apenas um fenômeno de reprodução de uma agenda internacional, né? É evidente que as chamadas novas direitas ou as novas facetas do populismo de direita radical é um fenômeno de dimensão global, isso é um fato dado, uma dimensão bastante visualizável no cotidiano político, mas o fenômeno ele tem também uma relação muito grande com uma dimensão que não diz respeito apenas a uma dimensão internacional. Em certo sentido, olhar a condição atual da extrema-direita brasileira e reduzi-la a um fenômeno de importação significa dizer que, em certa medida, que existia um processo parasitário, né, uma impregnação, uma infecção de uma dimensão internacional para a realidade política brasileira. Ao analisar a atualidade brasileira a partir dessa relação internacional, mas também com uma história do pensamento da extrema-direita brasileira, das suas organizações, dos seus movimentos, nós queremos justamente contribuir no debate para o entendimento de que existente essa tradição, os indivíduos agem politicamente de acordo também com essa tradição e orientando suas novas facetas à dimensão global e aos novos fenômenos do extremismo de direita. Então, tomar o bolsonarismo apenas como uma adaptação da direita, seja norte-americana, seja de outro país, é um erro analítico no sentido que não leva em consideração que esses atores políticos, que essas organizações políticas, que esse pensamento político está em atuação, em apropriação, em reverberação por atores políticos e organizações políticas ao longo de décadas. Então, a nossa ideia justamente é proporcionar um entendimento mais complexificado, por mais que seja por meio de uma linguagem mais acessível, é justamente interpretar esse fenômeno em torno do passado e do presente. Como historiadores, nós sempre queremos pensar o presente a partir do passado, em certa medida também. Ainda aproveitando esse gancho do livro, vocês poderiam citar outros países que, além do Brasil, estão chamando a atenção de pesquisadores como vocês, que pesquisam, né, fascismo e extrema-direita? É um fenômeno global, né, Odilon? É uma temática que hoje está sendo desenvolvida nos principais centros universitários mundiais. A direita, nos últimos anos, passou a ser objeto de estudos, algo que não era até pouco tempo atrás. Até alguns anos atrás, muitos acadêmicos, muitos estudiosos não buscavam e não tinham interesse algum em levar para o debate público o discurso e as práticas históricas de uma direita. Hoje isso mudou muito. Hoje existem vários grupos de estudos, vários grupos de pesquisas. Por exemplo, o Odilon e eu participamos de 2 grupos de estudos que têm uma série de composições globais no sentido da análise, que é o Observatório da Extrema-Direita e um grupo de pesquisa Direitas, História e Memória, que reúne dezenas de pesquisadores do mundo inteiro. Então, é uma atividade de pesquisa que está presente tanto na América Latina, por conta dos discursos e das políticas dos últimos anos, nos próprios Estados Unidos, por conta das últimas transformações, por conta da presença do governo Trump, e na Europa, por conta da presença de diversos partidos políticos extremistas, conservadores, que estão alcançando uma posição de destaque. Um exemplo recente
no domingo passado, em Portugal, com o Chega, que conseguiu um crescimento de 1 para 12 representantes no parlamento, que hoje é a terceira maior força política de Portugal, um partido político que busca rememorar um passado autoritário e um discurso conservador, né? Então, isso tudo acaba contribuindo para as análises, tanto históricas quanto na ciência política, de uma forma mais geral, né? Exatamente. E esse debate traz justamente, né, assim, a questão também da liberdade de expressão, que é um dos argumentos utilizados bastante pelos grupos radicais, para que seja possível, né, para que as mensagens deles circulem. Então, já nos encaminhando para o encerramento dessa entrevista, eu gostaria de trazer essa última reflexão e provocá-los a refletir junto, por conta de um trecho que tem no livro, já no finalzinho do livro Fascismo em Camisas Verdes, onde vocês registraram que foi realizado em 2011 uma manifestação neonazista em apoio ao então deputado Jair Bolsonaro, em defesa da liberdade de expressão dele. Foi um pouquinho de tempo depois que ele fez aquele comentário racista contra a cantora Preta Gil no programa CQC. Como que vocês analisam esse debate sobre liberdade de expressão e à luz de tudo isso que aconteceu de lá para cá no Brasil, né, de 2011 para cá? Luana, o debate sobre liberdade de expressão é um debate bastante espinhoso, em certa medida bastante traumático. Afinal de contas, o Brasil passou por experiências ditatoriais na maioria da sua experiência republicana. Na realidade, as experiências democráticas na história republicana brasileira, elas são diminutas em comparação aos regimes de exceção. Então, o que me parece aqui importante pontuar é o seguinte: podemos talvez traçar um paralelo com teorias e teses negacionistas do Holocausto. Na década de 80, muito se discutia sobre qual que era a viabilidade, a liberdade que podia ser concedida a teorias que eram abertamente racistas, né, livros, panfletos que eram abertamente racistas, abertamente antissemitas, que negavam a Shoah e que impulsionavam valores antissemitas. Esse debate chegou até o Supremo Tribunal Federal e, embora tenha sido penalizado, o fato é que em nenhum momento deixou de circular na extrema-direita brasileira, ou na sociedade brasileira de uma maneira mais ampla, conteúdo negacionista do Holocausto. Um ponto que nos é particularmente sensível, que deve ser particularmente sensível, é o espaço que é dado para a reverberação desse tipo de discurso. Na década de 80, os negacionistas do Holocausto eram chamados para debater sobre a negação do Holocausto juntamente com historiadores e vítimas do Holocausto. Na atualidade, isto é uma condição absolutamente impensável de ser reproduzida. Eu faço esse paralelo para pensar os espaços que são muitas vezes concedidos para o extremismo de direita, que gera uma espécie de naturalização desse discurso. O discurso de Jair Bolsonaro no programa CQC não foi o primeiro momento em que ele teve espaço cativo em setores da imprensa brasileira. Super Pop, CQC, outros programas tomavam aquele discurso mais folclórico, tomavam um discurso como folclórico, quando na realidade era um discurso de ódio. Então, esse discurso de ódio sendo impulsionado como algo pitoresco, como algo em torno de uma pluralidade de ideias, na realidade ocasionava um fenômeno de fortalecimento das suas redes, naturalização do seu discurso e impulsionamento das suas práticas e valores políticos. Então, o processo de incorporação, mais do que incorporação, o processo de associação por parte dos neonazistas a Jair Bolsonaro era porque aquela figura estava em destaque em meios de imprensa. Era porque aquela figura partilhava e enunciava na mídia nacional os seus valores políticos. Claro que a relação atual é muito mais complexa, com as redes sociais, com aplicativos como WhatsApp, Telegram. É muito mais complexo esse debate. Mas isso deve ligar um alerta e também servir como uma certa lição de como que o discurso antidemocrático, contra as minorias, supremacista, não deve ser um fenômeno a ser impulsionado
pelos meios de comunicação, ou mesmo por nós, durante os dias a dias, quando a gente, muitas vezes, quer reagir a esse tipo de discurso. Então, isso acaba incorporando o sentido de uma busca por uma maturidade do sentido político dessa dimensão e também do uso das redes sociais, não somente por meios de comunicação, mas também por indivíduos comuns, né? A sociedade civil tem que saber lidar com esse fenômeno como um fenômeno de radicalização de indivíduos. Então, é um fenômeno espinhoso, complexo, mas também que, por meio de estudos, nós podemos esmiuçar melhor, entender a sua amplitude e o seu perigo para a democracia brasileira. Complementando uma questão, Luana, concordo absolutamente com tudo que o Odilon disse e ainda complemento o próprio caso relacionado ao Olavo de Carvalho. Né? É claro que existe todo um debate acerca da construção em relação ao Olavo de Carvalho, mas muito do que o Olavo de Carvalho se construiu se baseou justamente nas atividades da própria imprensa brasileira, que deu voz para essa radicalização e o intitulou de filósofo e intelectual. Então, também tem esse ponto. E, além de outros casos, como uma questão que foi muito séria que ocorreu, quando um dos acusados de ser um dos autores do ataque ao Porta dos Fundos estava ainda sendo procurado pela Interpol, o canal CNN o entrevistou com a maior naturalidade possível como uma representação do fascismo brasileiro. Em um debate sobre fascismo e antifascismo, um fascista foi ouvido como através de um depoimento, de uma análise democrática, num ambiente político democrático. Então, isso é muito sério. O espaço que a imprensa permite para discursos de ódio como esses, que caminham desde uma banalização de uma chacota, como o Bolsonaro era tratado há anos atrás em programas como o CQC, ou até mesmo num canal como o CNN, em que ocorre a naturalização do fascismo de uma forma que pode trazer consequências para um futuro. Perfeito, professores. Eu agradeço muito a participação de vocês nessa entrevista. Foi muito proveitosa e enriquecedora para o nosso debate. E a gente encerra por aqui.